A gente começou aqui desde 1945, né? Quando foi delimitada a terra indígena Alto Rio Guamá, era o interventor federal Manuel Barata. E aí, no tempo, ele, através de um decreto, ele criou essa reserva aqui pra gente, né? Só que em 75 começou uma invasão muito grande de fazendeiro, e acabou a caça, acabou o peixe, os garapé começaram a secar, né? E a gente ficou preso, porque a gente não tinha de onde caçar e nem pescar. E a gente começou a lutar, começou a articular, e a gente acabou entrando para a guerra mesmo, né? A terra é nossa, nós somos índios e estamos aqui e vamos ocupar. Essa é uma luta que veio dos mais velhos, agora ficou com a gente, aí vem para os filhos, aí vem para os netos e a luta não acaba. Nós temos uma longa luta, tem mais de 40 anos, né? Que começou a invasão por parte de fazendeiros ricos, né? E isso trouxe um incentivo para os pequenos trabalhadores que não tinham terra. E aí deu muito acesso de invasão, né? Médios e grandes fazendeiros e também muitos madeireiros e também os colonos, né? Um grande número de trabalhadores que são trabalhadores sem terra, que não tem terra para trabalhar, né? Não teria, mas caralho e codana e vira, corre caralho e codana e vira, do og dana e vira, do og dana pirada dana e mas aí mas e da mas dana e eu tô falando aqui não é de hoje, né? Que os invasores estão assim na nossa terra. Há muito tempos atrás, né? A gente, nossos povos que já se foram, né? Vieram enfrentando isso até hoje. Já fomos recebidos a tiro aqui, não foi? Os caras receberam os índios, eu tava junto. Tiro pra tudo quanto é lado e um se livrando daqui, se livrando dali. A floresta quase não existe mais. A incentivação da invasão na nossa área vem através do fazendeiro, vem através do madeireiro. As comunidades não tinham direito de morar aqui, tinha que sair porque aqui era do fazendeiro, porque nunca foi do branco, né? Mas se eles vêm, como sempre, o branco, né, atenta e como ele tem recurso, ele consegue. Eu vi aqui os mais velhos, né, nós também, nossos filhos passaram fome com a invasão, né, com a entrada do branco, né, porque se sabe que o homem branco, ele vai pro mato, ele vê um bando do porcão, ele mata 10, 20, nós mata a caça de acordo com a nossa comunidade, né, vamos dizer, se na aldeia tem 5 ou 10 casas, nós mata de acordo, que é para nós repartir com o nosso parente. O homem branco não, chega e mata tudo. E foi isso que chegou um período que nós passamos fome aqui, vivemos, sofremos muito. Todos nós. Se você pega o histórico daqui, a gente está falando de uma terra que tem um longo histórico de conflitos. O grande enfrentamento se dá entre os madeireiros e pecuaristas, por um lado, que entram ilegalmente a terra indígena para praticar essa pecuária e essa extração, essa produção ilegal de madeira, e a população indígena, que está estabelecida lá há muito tempo, que evidentemente tem interesses diferentes ali no uso do espaço, sobretudo na conservação da própria floresta e da terra indígena do Alto Rio Guamá como um todo. Historicamente, Tembé, Caapó e Timbira foram prejudicados e estão sendo prejudicados com esse processo de invasão, com esse processo ilícito dentro da terra indígena, porque não é só a invasão pela invasão, também há processo de coisas ilícitas dentro do território, e isso pra gente é um prejuízo total, um prejuízo que nos tira o direito de ir e vir, que nos tira o direito de caçar, de pescar, de dar qualidade de vida à nossa população. É uma satisfação, em 2023, nós estamos realizando um processo de desintrusão que para nós já tivemos muitos problemas, né? Nós já fomos aprendidos por estar lutando pelo nosso território, defendendo nosso território. Tivemos problema com o invasor. Para nós isso é uma honra muito grande, para a nossa juventude, para nossas crianças, porque não existe povo sem território, não existe povo sem floresta. Porque nós, povos indígenas, nós luta para manter a floresta, né? Para manter o território, porque nós dependemos da caça, nós dependemos do peixe, nós dependemos do pássaro para nós fazer nossos penachos, fazer nossos arcos. E sem a madeira, sem a floresta, nós não conseguimos viver. Hoje, o mundo inteiro olha para nós, povos indígenas, como uma grande potência de preservação da biodiversidade, né, de proteção do meio ambiente, de garantia de floresta em pé, que é o que hoje interessa para o mundo inteiro, né?
Nossa história não começa em 88, nossa história já começa há muito tempo, há muitas décadas atrás. São mais de 500 anos de luta, de resistência. E nós, povos indígenas, estamos aqui hoje vendo, presenciando essa história. Vivendo aquilo que nossos antepassados não puderam passar por isso. Por essa vitória de conquistar dentro do seu território. A nossa área foi decretada em 1945, foi homologada em 1993. Teve a primeira retirada que foi em 2004, né, até 2005, foi paralisado e está sendo retomada logo agora. A terra indígena Alto Rio Ribamar, ela foi reconhecida em 1945 por um decreto estadual. Posteriormente, a FUNAI fez o trabalho de qualificação, né, da área tradicional. Então, o decreto de homologação é de 1993 e desde então a gente vem adotando medidas para fazer a desintrusão da área, que é justamente o processo de retirada de eventuais não indígenas que estejam ocupando aqui a região, para proceder à posse plena do território às populações indígenas a quem de direito, no caso, as populações Tembé, Capore e outros grupos tenente rara aqui da região. O processo da TI Alto Rio Ribamar é emblemático porque o primeiro decreto dele é de 1945, quando teve o primeiro reconhecimento do território indígena. Em 93 é feito um novo estudo e em 1994 ele é homologado. Quando eu cheguei aqui em 94 já tinham começado um trabalho muito bonito aqui de resgate cultural e também dessa questão do fortalecimento, né, dos indígenas aqui do Guamá e lá o Chico Potiguara no Gurupi. Aí começaram as fiscalizações, o Chico Potiguara e o Dilson Marinho começaram a andar com os índios aí, não foi, Greg? Porque nós fizemos uma parceria, porque nós estávamos pouco aqui. Aí como tem os índios do Gurupi que são Tembé, a gente conseguiu fazer uma aliança com eles. Nós primeiro fizemos uma missão lá, depois trouxemos eles para cá para fazer uma missão aqui. Depois dessas missões nós começamos a correr para Brasília atrás dos processos que estavam engavetados, né, da terra. E o INCRA, nesse período, identificou áreas para criar assentamentos para reassentar essas famílias que estavam dentro da terra indígena. Isso resultou no investimento de 78 milhões de áreas que foram desapropriadas pelo INCRA e o reassentamento de 522 famílias. A FUNAI, ela conta com uma coordenação técnica avançada em Belém e a coordenação técnica está o tempo todo em contato com as comunidades, conhece as lideranças, conhece a população de fato e faz essa mediação direta, porque é fundamental a participação dos indígenas no processo, né? O processo não será bem sucedido sem a participação dos indígenas. A gente estava numa situação de crise por nossos animais, que a gente se alimenta, né? Também a gente utiliza para os nossos rituais, para nossas brincadeiras, né? Aí isso está sendo muito importante para nós indígenas, porque sem a nossa natureza, a gente não vai ter rio, a gente vai ficar numa situação assim difícil. Em 2014, o Ministério Público entrou com uma ação de reintegração de posse para retirar os ocupantes irregulares. Lembrando que muitos podem ter sido assentado ou sido indenizado e pode até ter voltado para dentro da terra indígena. Mas nós já tivemos momentos que fomos para a luta, acampar em órgão público em conjunto para que garantam a terra para esses invasores e garanta a nossa área limpa, né? Nós tivemos todo esse impasse e nós temos prova disso, que teve um grupo que foi assentado, que era da Vila Cupu, que eles hoje estão garantidos, porque tiveram casa, tiveram terreno, tiveram financiamento. Em 2018, pelo não cumprimento, foi reafirmada a reintegração de posse com um agravante que era uma multa diária para a União para o não cumprimento da ação judicial. O que tinha dentro foi tudo tirado por parte da invasão, principalmente a caça, né? Foi um período que a comunidade passou até fome. Foram décadas de lutas, né? De reivindicação. Muitas lideranças não estão hoje para contar essa história. Nós se emocionamos, que o nosso povo ele já sofreu todo tipo, né, de agressão física, moral, relacionado ao seu território, né, que houve um processo de destruição da terra indígena Alto Rio Ribamar. E há mais de 20 anos nós vemos lutando, né, para a retomada desse território. Uma reparação histórica, né? Então os Tembé já aguardam há muito tempo o direito exclusivo ao usufruto do território, né? Então são décadas dessa espera. Outras ações já foram feitas, mas nunca foi concluído de fato o processo de desintrusão. Então dessa vez se espera concluir a retirada total dos não indígenas, evitar novas invasões e garantir que os indígenas possam reocupar seu território com tranquilidade e usufruir do que lhes é de direito. Nós como um povo
Tenente Terraram, povo valente, de luta, de brigas, nós vamos se unificar e defender o nosso território sempre, porque nosso território é vida. Nós precisamos do nosso território desocupado para nós poder ter a nossa próxima geração dando vida para nossas crianças, nossos filhos, nossos netos. Então é importante que nós tenhamos junto nessa desintrusão para que aconteça, e pós-desintrusão a luta vai continuar. No início de 2023, o Ministério Público Federal convocou a Secretaria-Geral para uma reunião de um grupo de trabalho que já estava funcionando desde 2022. A gente foi pego de surpresa pelo retrospecto dos últimos 4 anos do governo federal nessa questão indígena. Pedimos um prazo de 30 dias para organizar os órgãos de governo e entender realmente o que estava acontecendo. Reunindo todas as agências, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, Casa Civil, Secretaria-Geral, SECOM, Ministério do Desenvolvimento Social, o INCRA e mais o Ministério de Direitos Humanos, para fazer um levantamento realmente que estava sendo trabalhado nesses órgãos para fazer alguma proposta do plano de trabalho. O Ministério foi criado porque o presidente Lula deu essa garantia de que eu, enquanto ministra, poderia promover essa mudança concreta. E isso já se dá nesse mapeamento que a gente tem da situação dos processos demarcatórios. E o presidente Lula tem afirmado frequentemente que nós vamos avançar com esses processos. E trabalhamos de forma muito conjunta também com a FUNAI. A FUNAI agora é parte do Ministério, né? A FUNAI é o Estado chegando nas aldeias, né? Lógico que depois chega todo um aparato, mas quem chega primeiro é a FUNAI, né? Então a gente é que faz essa mediação, inclusive com os outros órgãos envolvidos na operação. A Polícia Federal, com os demais órgãos, faz parte desse plano integrado de desintrusão em função da decisão judicial que determinou a desintrusão na terra indígena Alto Rio Guamá. Antes de ir a campo, a Polícia Federal prepara todo um ambiente de imagens, de satelitais, então nós já sabemos previamente a situação daquele ambiente antes de chegar ao local. Isso favorece muito o nosso trabalho e facilita também para que a polícia tenha êxito nas suas operações. Existe uma predominância da criminalidade na região. Ela está relacionada principalmente à extração irregular de madeira, em populações que muitas vezes que não são da região, adentram a terra indígena, que é muito extensa, adentro a terra indígena, realiza a extração irregular de madeira, que são cerradas beneficiadas no entorno da terra indígena. Quando você envolve a questão dos madeireiros, quando você envolve a questão dos ilícitos, né, e o engajamento dessa capacidade, o poder que muitas vezes esses atores que estão por trás dos ilícitos têm, havia uma perspectiva de conflitos. Você tem um enfrentamento histórico aqui nessa região, sobretudo entre os indígenas e os madeireiros. A BIM tem uma experiência em desintrusões, a gente sabe que geralmente esses processos vão envolver em algum momento conflito. E aí o papel da inteligência é realmente conseguir identificar quem são os atores e antecipar esses conflitos, impedir que essas situações ocorram. A gente levanta a consciência situacional para saber se vai haver algum problema, alguma ameaça em determinada parte da terra indígena. A gente entende que esse tipo de prática tem dado certo, sobretudo pelos resultados que a gente está vendo até o momento de baixo conflito entre os atores que estão envolvidos em toda a desintrusão. Nós vamos, no momento, comunicar, né? Aqueles que, porventura, ainda não saíram voluntariamente ou de modo extrajudicial, não tiveram conhecimento da decisão judicial e voluntariamente se retiraram, esses que forem encontrados vão ser formalmente comunicados da decisão judicial e o teor que é a retirada. Então a gente está identificando as pessoas que residem aqui, fazendo o cadastro dela na nossa plataforma do INCRA. Nós vamos enviar isso aqui para a direção do INCRA tomar conhecimento e providência. E não tem como esperar até o INCRA chamar, não. Também, né? Infelizmente não, porque já foi tomada a decisão e o prazo para não. Você entendeu? Mas não tem um carro do INCRA para tirar alguma coisa? Sim, o INCRA vai disponibilizar caminhões, vão vir aqui. Para quem quiser sair, vai ter o caminhão para levar as coisas. Então, se eu tenho que explicar que assim, vocês podem retirar todo o material de vocês, não apenas os móveis. Vocês podem tirar parte do telhado, da casa, se vocês conseguirem levar, que vai ajudar vocês se restabelecerem no local. Então não tem problema, o pessoal já estava retirando lá o telhado, é isso mesmo. Tá? Pode seguir fazendo isso, não vai ter problema. A gente até, assim, gostaria que vocês fizessem isso mesmo, tá? Porque facilita o nosso trabalho.
próprios ocupantes se conscientizaram, né, da posse irregular e diante de uma decisão judicial, a gente espera que continue nesse mesmo propósito, né, de pacificação, tentar da maneira mais assim, menos traumática conseguir executar a ordem judicial, né, que é reintegrar e fazer a devolução a quem de direito, né, que são os indígenas. Nós, com todas as forças, fomos muito incisivos nas ações e isso desmobilizou qualquer ação que pudesse ser contrária à desintrusão da terra indígena. Aqui hoje a gente tem situações de pessoas que entraram há 2 anos dentro de uma terra que está homologada desde 94, né? Hoje a gente teve uma reunião importante com as comunidades indígenas, houve esse reconhecimento da necessidade de fazer a desintrusão até para dar essa posse para eles, porque você tem vários territórios, Alto Rio Guamá é um exemplo, mas você tem outros territórios que estão ocupados irregularmente e os índios não conseguem usufruir dos bens da natureza, o que é garantido pela Constituição Federal. A gente entende que a desintrusão é o ponto final do processo demarcatório. Então, o reconhecimento dos territórios indígenas, ele inicia com a demarcação. Então, são feitos estudos, define-se a área, mas enquanto essa terra não está em posse plena dos indígenas, esse processo não terminou. Há uma decisão também importante com a criação do Ministério dos Povos Indígenas de reforçar essa defesa dos territórios dos povos indígenas. A principal demanda dos povos indígenas no Brasil é a demarcação dos territórios indígenas. A partir da demarcação, a gente apresenta a necessidade da proteção desses territórios. A proteção antes era vista somente como a proteção ali do espaço, né, do ambiente, do território. A gente traz hoje a preocupação também com a segurança dos povos indígenas dentro desses territórios. Então, é a proteção ambiental, mas também a segurança das pessoas, né, dos indígenas. E a nossa presença aqui, hoje no governo, no Congresso Nacional, já tem mostrado, né, como que os indígenas estão presentes hoje. Porque até os livros didáticos insistem em chamar os indígenas índios do passado, né, como se eram, viviam, moravam, né? E nós estamos aqui hoje para mostrar o indígena presente. A criação desse Ministério dos Povos Indígenas, ele faz com que a gente tenha um pouco mais de liberdade para fazer as nossas escolhas, né? E até mesmo voz lá no governo, que a gente sempre foi colocado em terceira voz. Eu vejo que é muito isso, a gente contando a nossa própria história. O maior problema que eu vejo não é desintrusão, mas é pós-desintrusão. Isso que é fundamental para nós ter realmente sucesso em tudo que está acontecendo, que vai acontecer aí dentro. Aí, como se tem sucesso? Se organizando internamente para que nós possamos avançar e ter qualidade de vida para nós e para as pessoas que vivem em torno da sobrevivência da natureza, que é a floresta. A gente está chegando ao final de uma desintrusão que de fato era esperada por todos nós, né? A gente sabia que ia custar, que era difícil, porque tem muitas pessoas que são agricultores, que muitas das vezes não tem para onde ir, mas que não é motivo de permanecer dentro de uma área indígena demarcada, homologada, né? Destinada a um povo. Portanto, é uma alegria muito grande para nós ver a desintrusão da área indígena do Alto Rio Guamá acontecendo. As pessoas que estão dentro dos territórios indígenas também têm o direito à terra, têm o direito de moradia digna. A gente também luta por isso e a gente também quer isso. Eu tive a oportunidade de andar nos vilarejos e conhecer muitos colonos que realmente estão lá porque precisam de terra, não tem onde sobreviver. Claro, que no meio do que estão ali porque tem necessidade, aproveita os outros, né? E vem plantar a sua erva, né? Vem outros que vêm explorar madeira, enfim. Mas tem a preocupação também do povo que precisa da terra para sobreviver. Mas uma outra terra, né? Eu vou desmanchar aqui, né? Aqui se aproveita a telha e a madeira. De mais nada, e as portas. É o jeito. Quer fazer isso? Rapaz, tem que comprar uma casa aí pela próxima vida, né? Pra gente ficar por aí, né? Acostumado no setor, pra cidade não dá. A gente acostumado na colônia, pra cidade é ruim demais. Às vezes tem umas pessoas que são humildes mesmo, que vivem dessa terra, mas tem outros que também são mais espertos, né? Tem pra onde ir, mas não sai, quer ficar aqui, quer ficar invadindo. E a gente fica triste com essa situação dessas pessoas que não tem pra onde ir. Mas quando eles entraram, eles já sabiam, né, que essa terra não era deles. Uma hora ou outra eles iam ter que sair, iam ter que se deslocar para outro território.
que nós só estávamos ocupando uma terra que não era nossa, né? E agora sou obrigado a desocupar, né? Só é esse sítio tão bonito aí que eu fiz aí, bebendo chibé aí, ó. Cheirinho. E cheirinho. E cheirinho. Roçando bonito. Mas, ó, vamos torcer para tudo dar certo, né? Torcer para dar certo. O serviço aqui é assim, moedinho, ó. É, né? Trabalhando para viver mesmo. O processo de intrusão, ele é sempre um processo que cria algumas situações que a gente vai ter que administrar, porque você encontra famílias que são vulneráveis, você encontra pessoas que foram enganadas por algumas pessoas, dizendo que aquilo ali não é terra indígena, que pode ficar ali. Você tem desde os grandes proprietários que invadiram a terra indígena, isso ainda, estamos falando aí de muitos anos atrás, de anos 80, anos 70, e você também tem os pequenos poceiros, são figuras bastante diferentes ali. Situação de plantar para viver ali, que tem até hoje, né? Tem muitas pessoas ali que vivem praticamente de subsistência, mas você tem um histórico de grandes produtores que invadiram aquela região. E esses agricultores são diferentes, inclusive precisam ser tratados diferentes no processo de desintrusão. Eu sabia já que essa área aqui era indígena, até porque eu comprei um terreno aqui para trás aqui. Dessa área aqui, eu já possuí uns 3 terrenos aqui já. Aí, mas eu tenho casa na rua. Mas só que tem muita gente que tem o terreno aqui dentro, mas não tem casa na rua. Então esse pessoal que, para morar, né? Esse pessoal que não tem casa na rua vai dar problema porque eles precisam de uma casa, né? E aí, eles têm muitos desses que tem gado, tá vendendo gado mais barato para poder sair e desocupar a área, né? A gente decidiu, como governo federal, fazer um movimento de comunicação e agregado daí com o INCRA, de fazer o cadastro daquelas famílias que ainda estão dentro da terra indígena. A gente pediu para a juíza esse tempo ser de 30 dias, que seria todo o período de maio, a gente fazer esse comunicado, o INCRA fazer o cadastramento das famílias que ainda estão dentro da terra indígena. Que muitas vezes alguns estão dizendo que é muito pouco, que é curto, para desmontar as benfeitorias. Há também uma decisão do governo que as pessoas podem retirar tudo que puderem. Por que eles não vão ter indenização financeira? Porque esse processo findou. O grande problema da situação que a gente tem hoje é que as famílias que estavam originais na época foram assentadas e foram indenizadas. Quem entrou depois da homologação é considerado pela legislação como ocupante de má-fé. Esse ocupante de má-fé, ele não tem direito a não tem direito à indenização financeira pelas benfeitorias e pela legislação nem poderia ser reassentado pelo INCRA, porque ele é considerado de má-fé. A terra é maravilhosa, a terra da FUNAI, é por isso que chama muito povo. Você planta uma roça, a coisa mais linda do mundo. Se você vê minha roça ali, 8 tarefas de roça, é de chorar. Sítio desse bonito, ó. Aí tem todo tipo de sítio, eu vou deixar, esse aqui é da natureza. Esse é para os passarinhos comer. As pessoas que estão dentro desse território, que não são as pessoas indígenas, mas as pessoas que já vivem ali há 40, 50 anos, que elas também saiam com direito a morar. Nós estamos falando de gente, de pessoas, né? Então essas pessoas precisam ter um local para ficar. Essas pessoas precisam ter ações para que possam ser feitas para dar continuidade à vida dessas pessoas. A vida dessas pessoas não podem parar. Então a gente está nesse caminho, a gente está nessa articulação para que a gente possa também cuidar dessas pessoas, para que essas pessoas não sejam tão penalizadas, né? Porque muitos, coitados, não têm culpa de fato de terem invadido. Entraram numa terra sem saber que aquilo era terra indígena, né? Entraram também sabendo. Os que entraram sabendo, os que vão ser assistidos, que vão ser indenizados, de fato eles procuram e vão ter um local para ficar, com certeza vão ser indenizados por isso e que procurem, né, outro canto para morar, que procurem também outras formas de políticas públicas e o que depender da gente, a gente vai dar esse caminho, vai dar esse direcionamento para que as pessoas não possam ser penalizadas, porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando, né, de crianças, de pais, de famílias, nós estamos falando de direitos humanos. Esse momento histórico nós de hoje, como Tênia Terrara e juventude, está vivenciando esse momento do nosso povo. Está passando por esse processo aí de luta dos nossos anciãos, né, dos nossos caciques, das nossas lideranças aí que vem há muito tempo, né. Para minha geração, né, para o meu filho, ver a luta dos avós deles, tataravós deles, ver isso hoje no presente. Nós vemos a esperança da nossa juventude, nós vemos o futuro do nosso povo, nós vemos a resistência do nosso povo, porque isso vai ajudar no nosso processo de evolução dentro do nosso território, caçar, pescar e viver essa biodiversidade cultural que tem dentro do nosso território. Porque essa biodiversidade cultural nossa não está somente em nós, né? Está dentro do nosso território, porque ela vem da terra, tem essa conexão com a floresta, então isso faz parte de nós, isso é muito importante para a nossa juventude. E com a nossa floresta em pé,
ela vai preservar muitos igarapés, muitos animais, né? E isso está sendo uma coisa muito importante para nós, que a gente esperava de muito tempo, né? Desde quando a minha avó era viva, ela tinha esse sonho de conhecer a nossa terra livre dos poceiros. Isso aí não é o fim, né, não? A gente sabe que não vai ser fim, né? Mas só a nossa luta, de nós ter lutado e estamos aqui conseguindo isso, para mim já é uma... Eu fico muito alegre, né, de fazer parte desse trabalho, né, não? Com certeza. E eu acho que os meus parentes mais velhos que já morreram, né, que lutaram também, o índio é assim. O parente para nós, ele não morre, não. A luta dele, o espírito dele, daquele que lutou, ele vai ficar para outro, vai em outro guerreiro, aquele sabedoria que ele tem, vai passar para outro guerreiro. E eu prego para meus filhos, meus netos, que a nossa luta ela é constante. Então isso de agora, para acontecer isso agora, foi uma luta que já veio dos meus avós, meus bisas, foi para a geração do meu pai, e nós estamos aqui para defender essa causa. E vai continuar sempre, porque não é só tirar poceiro da nossa área, os Caraí, mas é permanecer essa área desocupada, para que nós possamos ter vida. E é isso que nós precisamos se organizar, estar unido, porque o nosso povo, para defender nosso território, nós somos unidos. Para mim é um ato de resistência, né, do meu povo, de tantas lutas deles, né, e hoje eu estar aqui representando eles, futuramente meus filhos, meus netos, estar representando também a luta dos nossos antepassados, né, para manter a cultura, para manter o território, porque se não fosse a demarcação das terras indígenas, né, acho que nem floresta tinha mais. Se não fosse para provocar uma mudança concreta na vida dos povos, né, e uma proteção desses territórios, não teria sentido de ter um ministério, não teria sentido de eu estar aqui ocupando esse lugar. Há uma decisão do presidente Lula de tanto fazer as homologações dos territórios indígenas que ficaram pendentes, como dar posse plena para essas populações. Isso significa que a TI Alto Rio Guamá é a primeira de algumas outras que deve acontecer. O processo de desintrusão, ele tem início, meio, ele só não pode ter fim, tem que ter continuidade, para que a gente, de fato, garanta essa terra livre. Porque não adianta você tirar os invasores, tirar os ilícitos, e daqui 2, 3 meses eles vão voltar. É preciso pensar de que forma os povos indígenas também vão utilizar esse território. Utilizar, a gente já sabe que a gente já utiliza isso há milhares de anos, mas de que forma nós vamos fazer com que a nossa população ocupe aquilo? É reflorestando o território que está devastado, é pensar em reflorestar mentes, inclusive, é pensar o reflorestar levando, né, de fato, políticas públicas a essas populações, dando condições que os povos indígenas criem outras aldeias, né, tenham acesso, formem outras aldeias, levando políticas públicas. Esse é o caminho. E aí, é claro, a gente precisa ter, de fato, uma manutenção também de uma segurança, porque para evitar o retorno dessa população que, de fato, está magoada, está sentida, né? E às vezes não tem outra saída se não se retornar. E a gente precisa, de fato, dar segurança, dar liberdade aos povos indígenas que ali vivem naquela terra, para que eles possam continuar vivendo sem invasão, sem ilícito, né? Vivendo na liberdade que, historicamente, os povos viveram, né? Ali. E é preciso que, para que isso não tenha um fim, a gente precisa envolver os aliados, os parceiros, né? É isso, é envolver os entes para que tudo isso dê certo. O efeito da invasão, ele deixou um passivo, né, de degradação bastante significativo. Então, isso é algo que a gente também tem em mente, que serão necessários esforços para que a terra volte a ser o que eles esperam que seja, ofereça os serviços que eles esperam que sejam oferecidos, serviços naturais, né? Então, a gente tem a consciência disso, né? Infelizmente, tem um passivo de degradação, e será necessário muito esforço para recompor, né, a área da forma como lhes é de direito. Nós tendo a desintrusão no nosso território, isso vai nos impulsionar a estar resistindo com a nossa cultura, com a nossa diversidade cultural indígena, porque isso pertence a nós. Se nós temos nosso território limpo, nós temos a nossa caça para nós caçar, nós temos o peixe para nós pescar, nós temos esse livre-arbítrio dentro do nosso território,
Isso garante a nossa vida e garante a nossa existência como indígena. Num futuro muito próximo, a gente pode estar vivendo de fato a cultura, os nossos costumes, a nossa vida, porque a gente logo imagina que essa terra desentrusada ela vai poder se recuperar, não é? Nós vamos ter floresta, nós vamos ter pássaro, nós vamos ter caça, alimentação diferente, e isso é saúde, não é? A gente, muitas das festas que a gente não conseguia realizar e que a gente sabe realizar, a gente não conseguia por falta de matéria-prima, a gente vai recuperar o nosso território, portanto é uma expectativa muito grande de que a gente possa estar de fato vivendo a nossa cultura, preservando o meio ambiente e cultivando dentro de um respeito muito grande sobre a mãe natureza. Estamos se preparando para como vamos fazer essa governança do nosso território, né, de ocupação, de forma estratégica, de forma responsável, né, para garantir esse território para a nossa futura geração e assim dar prosseguimento, né, na vida, na cultura do povo. Hoje nós já temos uma definição que nós temos um projeto de sequestro de carbono, está na fase de elaboração do projeto, para que possa garantir o futuro nosso, onde vai garantir a saúde, a educação e o autossustento do povo. Então, se esse projeto sair, realmente é um passo fundamental para a gente ocupar a reserva, porque vai ser fiscalizado, vai ser mapeado, vai ser todo o tempo visto aí, a gente criar os guarda-parque pagos pelo próprio projeto para ajudar a fiscalizar, né? Essa emergência climática é preciso que todos nós possamos olhar e cuidar. Mas cuidar agora. Cuidar para hoje. Porque o que a gente está fazendo, a gente não está fazendo só apenas para nós. Nós estamos fazendo para o planeta, para a humanidade. E é preciso que todo mundo, que toda a sociedade compreenda o que nós estamos falando do reflorestar mentes. Nós estamos falando da paz no mundo, mas nós também estamos falando do reflorestar. Se cada um planta uma árvore e rega ela, nós temos a possibilidade de regar um mundo melhor. E esse mundo se constrói agora, hoje, para já. Nós faz caçada para fazer a festa do muquiado, porque a gente consegue pegar a caça para dentro da nossa cultura. Isso para nós foi uma grande evolução, tanto na caça, nas aves, né, na floresta. Para nós é uma satisfação muito grande. Era um sonho ser realizado, nós ver a nossa terra limpa, que a gente possa criar tudo aquilo que antes tinha. Quando eu me criei aqui, ninguém falava em comer nada da cidade. Tudo era aqui do mato. Que acredito eu que nós somos ainda o futuro da nação. E hoje o mundo todo está de olho, está voltado a investir de quem está guarnecendo essa floresta maravilhosa. Está tendo vida de novo na nossa floresta. E por isso que nós vamos avançar nessa desintrusão, para que todo o nosso território realmente tenha vida, para que a gente possa sobreviver do nosso autossustento, a floresta possa realmente se erguer, que é isso que nós precisamos. É manter a floresta em pé, manter nossas caças, manter nossos costumes florestais aqui, para que a gente possa também ter a nossa cultura do dia a dia fortalecida no nosso território. É terra dos povos indígenas, é terra, aquela terra tem nome. E o nome daquela terra é Terra Indígena Alto Rio Guamá e pertence a 3 povos, Tembé, Capó e Timbira. Então é preciso, de fato, a gente devolver a esses povos, devolver a nós o que é de direito. Nós estamos num momento histórico, um momento de oportunidade. Estamos agora, com mais algumas operações em curso, no Maranhão estamos com operação lá também para retirada de madeireiro no território Araribóia, território Bacurizinho, e agora planejado para a gente atender também aquela determinação da DPF 709, que é a desintrusão de 7 territórios indígenas. Entra para a história o dia em que aqui estiveram as instituições públicas, o governo federal, num ato de devolver reintegração de posse no cumprimento de uma decisão judicial. É um exemplo
para os demais países, os países da América Latina, que tem tantos povos indígenas também trabalhando com a mesma luta para reconhecimento dos seus territórios. Precisamos também do nosso movimento, forte, unido e fazendo enfrentamento como sempre fizemos. A nossa resistência, a nossa mobilização para que a gente possa garantir esse direito para nós sagrado, que é o direito ao nosso território.